Estamos aqui com o professor Marco Colonelli, professor de Língua e Literatura Grega da UFPB, e a professora Priscila Gontijo, de História Antiga da UFPB, e vice-líder do Grupo Rhetor, Grupo de Estudos de Retórica e Oratória Antiga. Vamos falar aqui um pouco a respeito da importância da retórica e a sua relação com a filosofia. Tudo bem, professores? Tudo bem, agradecemos o convite e a oportunidade de falar desse tema tão importante para o momento atual, apesar de não muito reconhecido. Professor Marco, o senhor falou que a sociedade grega ateniense era muito marcada pela oralidade, né? Então a oralidade enquanto mídia ela poderia ser usada tanto para fazer retórica quanto para fazer filosofia, né? Que foi como começou com Sócrates. E a professora Priscila falou também a respeito desse treinamento nas artes cênicas para a pessoa aprender a pronunciar bem as palavras. Então, nisso entra a distinção entre oratória e retórica, né? Afinal de contas, é possível também fazer retórica por outras mídias, pela mídia escrita, né? Talvez seria interessante se vocês esclarecessem para os nossos ouvintes um pouco a distinção entre esses dois campos. A gente tem que entender que há uma amálgama de manifestações, né? É óbvio que, no sentido antropológico, a música e a poesia são primeiras. Então você tem uma cultura altamente baseada na oralidade porque você tinha uma manifestação poética enorme. Esse é o primeiro ponto, porque a oralidade domina a Grécia. Em segundo lugar, são os meios de produção de material escrito, né? Na Grécia, você tem uma escassez de materiais nos quais você possa inscrever mesmo a língua, né? Você tem a utilização dos papiros, que é uma mídia, digamos assim, extremamente perecível, né? E você tinha também as inscrições em pedras, tá? E isso vai dar uma característica interessante na democracia, porque a democracia acaba se fortalecendo quando os próprios juízes, e a Priscila pode esclarecer isso melhor, deixam de interpretar a lei para se referir a leis escritas, né, em pórticos, né, em estelas, né, locais específicos, onde a lei passa a ter a publicidade, tá? A publicidade da lei é o que fortalece muito a democracia ateniense, esse é um ponto. O outro ponto é que a gente pode chamar essa democracia ateniense de teatral, porque elas são concomitantes, inclusive. O fortalecimento da democracia é junto com o fortalecimento do teatro, né? Você imagina, então, um ator que encenasse ali, sem condições técnicas de reprodução de sua voz, para 16 mil pessoas, 18 mil pessoas, né? Estima-se mais ou menos nesta quantidade o público público das tragédias, por exemplo. Então você tem ali um poder não só gestual, né, que envolve desde música e dança, mas também uma entonação de voz, né? Então você tem uma força oratória enorme na cidade. É bem interessante a gente perceber, inclusive, que Sócrates mesmo não escreveu nada, né? Então Sócrates tinha a sua filosofia como um evento também oral. Sócrates reunia o seu séquito e ali nessa reunião, nesse evento, eles acabavam discutindo várias coisas, mas isso tinha a ver com oralidade e não com texto escrito propriamente. Essa tradição escrita começa um pouquinho depois, né, ainda sob muita desconfiança. Inclusive, é bem característico e salutar que Platão escolhe os diálogos, né, para escrever. Que forma é essa, por exemplo, de gênero discursivo? O diálogo tenta recompor aí uma vivacidade desse evento, né,
Você não tem esse gênero, diálogo ali, pronto. Você tinha a obra dos oradores que colocavam, às vezes, dois personagens em diálogo, né? Mas essa cultura oral é baseada principalmente nessa parresia, né? Então, se você pegar todos esses aspectos, que vão desde os aspectos de poesia, do teatro a gente pode colocar como a arte do corpo, né? Do corpo que fala, em todos os sentidos, inclusive com voz, né? E aí você também pega uma arte que se volta aos ouvidos, né? Uma poesia épica, né? A própria poesia, o próprio coro, né? Na tragédia também se voltava à música, tá? Então, você tinha uma espécie de culto à oralidade. Então, na verdade é que a gente não vê uma divisão tão clara entre retórica e oratória no mundo antigo. Talvez isso seja uma construção mais uma construção moderna, né? Então, no caso, a oratória estaria mais ligada aos aspectos, né, desse propriamente o bem falar, e a retórica ao uso desses argumentos, né? Então, quais argumentos utilizar para o convencimento, a persuasão, né? Que aí, como eu disse, também é uma etapa importante, porque se você tem um debate, se você tem um conflito, para chegar ao consenso, você tem que persuadir. Você tem que persuadir principalmente a parte que perdeu a adotar a proposta vencedora, né? Então, aí, falar de retórica é também falar da persuasão. E aí a Peirot está presente, é uma constante nos manuais de retórica, né? Voltando para o mundo antigo, o que a gente vê mais ligado a esses aspectos da oratória é uma preocupação muito grande com a dicção, né? Os gregos, eles admiravam quem fazia a pronúncia correta das palavras, e também o candeamento, né, como se fosse algo cantado, mas como o Marco falou, é muito musical. A língua grega, ela valoriza muito esse aspecto da musicalidade. Então, no exemplo, quando eu falei de Demóstenes, a questão, a gente percebe isso, a dicção é um ponto. Quem não tinha uma boa dicção, ou então outros exemplos que a gente vê, pessoas que comem palavras, ou que falam muito baixo, mas o ponto principal é a boa dicção. Isso era visto não tendo uma boa oratória, né? E claro que isso vai atualizando, até um ponto que acaba que há uma confusão muitas vezes na retórica e no que é oratório, né? Mas em ambos, o que a gente vê, que o senso comum, se sobressai o senso comum, é a questão da persuasão, né? E acho que esse também é algo importante para nós refletirmos, como usar essa persuasão, né? E seria uma reflexão que já está presente desde os antigos e é no campo da filosofia, né? A persuasão é ou não é um tipo de violência? Afinal, isso que a democracia fala, né, que ela tanto valoriza de resolver os conflitos pela palavra e não pela violência, mas se ela utiliza a persuasão, isso não seria uma violência? Né? Quando eu persuadir o outro à minha vontade, eu já não estou ali fazendo uma ação violenta. Também tem essas reflexões, né? Mas, de qualquer forma, ainda eu ressalto que na democracia ateniense, por exemplo, como experiência política, a questão da violência física era vista de um modo extremamente negativo. Um outro exemplo oposto seria o caso romano, né? A República Romana, a gente vê a República e o Império Romano, são constantes a ação do assassinato para se retirar o inimigo político. A gente não tem a presença disso na democracia ateniense. E quando havia um crime de motivação política, e o caso a gente tem de um personagem chamado Nicodemos, que aparentemente o assassinato dele teve motivações de desavenças políticas, isso toma uma dimensão tão grande que vira pauta de assunto na Assembleia.
né? Então, o uso da violência física era extremamente repudiado, e isso acho que é algo valoroso também para lembrarmos diante da situação política que vivemos, né? Em que você tem um avanço de propostas autoritárias, que às vezes vendem isso como uma forma de segurança, né? Então, em termos de segurança política, a gente tem uma segurança política maior, muito mais em Atenas do que em Roma, que você poderia levar uma facada, né? O exemplo maior, próprio Júlio César, né? O poder que Júlio César tinha e a forma como ele morreu. Que é muito representativo, né? Um lugar onde se tem a voz. Exatamente.